Shabbat Shalom para você, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Hangout, uma live sobre o livro de Jazar. Nós estamos estudando as escrituras de uma perspectiva diferente. Para ver que é um dos livros que ficaram fora do cânon da Bíblia, porém são citados por outros autores das escrituras, né, até pelo o discípulo lá do Messias, Tiago cita o livro de Jazar e outros do Antigo Testamento também citam, como Josué. E hoje nós vamos dar continuidade sobre os detalhes que a Bíblia não fala sobre os filhos de Jacó. E você verá por que as 12 tribos têm um papel profético tão importante, porque o povo hebreu é um povo tão poderoso. Nós vamos mostrar as façanhas desse povo, né, ao enfrentar seus inimigos desde muito cedo na terra de Canaã, quando eles ainda estavam andarilhos, ainda estavam nômades pelo deserto, ok? Vamos orar nesse momento. Yahuwá, nosso eterno Criador, bendito seja o teu nome por tudo aquilo que foi realizado, Pai, por meio dos teus servos no passado e que ainda realiza hoje no presente. Ajuda-nos a entender o passado do nosso povo de Israel para que possamos vislumbrar um futuro glorioso com o reino do Messias. E em nome dele, nosso Salvador Yahushua, que pedimos essas bênçãos. Assim seja. Seja muito bem-vindo você que está conectado, se conectando, que vai assistir a gravação desse Hangout. Nós vamos falar sobre as guerras dos filhos de Jacó. Nós vamos continuar a partir do ponto, né, que nós estudamos no sábado passado, sobre o que aconteceu em Siquém. Os habitantes de Siquém tentaram se voltar contra os filhos de Israel. Primeiramente, eles sequestraram, estupraram lá a filha de Jacó, né, a irmã dos filhos de Jacó, Diná, e a partir de então eles conspiraram se voltar contra os israelitas e eliminá-los todos. Então o Eterno permitiu que Simeão e Levi e fizessem justiça, né? E depois disso uma guerra ia se levantando contra eles por parte dos reis de Canaã, mas então eles retrocederam por um tempo. E nós vamos continuar a partir daquela sequência, quando o livro de Jazar diz que todos os reis dos cananeus e amorreus que cercavam a cidade de Shequem, ou Siquém, ouviram que os filhos de Jacó estavam novamente em Siquém e moravam lá. E eles disseram: os filhos de Jacó, o hebreu, novamente virão para a cidade habitar aí, depois dele ter matado os habitantes e conduzido-os para fora? Será que eles agora retornaram e também irão expulsar aqueles que estão morando na cidade ou matá-los? E todos os reis de Canaã reuniram-se, e eles se reuniram para fazer guerra contra Jacó e seus filhos. E o rei de Axube, de Tapnar, enviou também para todos os seus reis vizinhos ao rei Elã de Gaash e o rei Iuri de Shiló, e ao rei de Paratom de Hazar, e a Suzi, rei de Sartom, e Labã, rei de Bechorã, e ao rei Shabir de Odnaimá, dizendo: venham até mim e me ajudem, e vamos matar Jacó, o hebreu, e seus filhos, e todos os pertencentes a ele. Pois eles voltaram novamente a Sherem, o Siquém, né, a Bíblia em português, do padre João Ferreira de Almeida, para possuí-la e matar seus habitantes como antes. E todos estes reis reuniram-se e vieram com todos os seus soldados, como a areia da costa do mar. E eles foram todos ao lado oposto de Tapná. Então, queridos, isso foi bem cedo na história do povo de Israel, né? Quando estamos falando de Jacó, milênios antes do Messias, né? Praticamente 1000 e poucos anos antes do Messias, e já tínhamos um vislumbre do que ia ocorrer no futuro com a queda de Canaã, com a invasão de Josué e com a apropriação da herança, né, da terra de Canaã por parte dos israelitas. Porém, aqui nessa guerra acontecendo,
e todos os reis dos cananeus. Veja só, o texto diz, todos os reis dos cananeus e amorreus que cercavam a cidade de Siquém, eles se reuniram contra os israelitas. E aí, em que Jacó orar, a terra abalou-se de seu lugar e o sol escureceu, e todos estes reis ficaram aterrorizados e uma grande consternação apreendeu-os. E Iarro ouviu o pedido de Jacó, e Iarro, o Altíssimo, impressionou os corações de todos os reis e seus anfitriões com o terror e o temor dos filhos de Jacó. Pois Iarro lhes fez ouvir o som de bigas e a voz de poderosos cavalos vindo dos filhos de Jacó. E estes reis foram apreendidos com grande terror, e os filhos de Jacó, enquanto eles estavam permanentes em seus lugares, em que os filhos de Jacó avançaram sobre eles com 112 homens, com grande e enorme grito. E quando os reis viram os filhos de Jacó avançando em direção a eles, ficaram ainda mais em pânico. E eles estavam inclinados a retirarem-se diante dos filhos de Jacó, primeiramente não lutar com eles. Mas eles não recuaram, dizendo que seria uma vergonha para nós, portanto, 2 vezes se retirarem diante dos hebreus. E os filhos de Jacó chegaram perto e avançaram contra todos esses reis e seus exércitos, e viram, e eis que eles eram pessoas poderosas, numerosas, como a areia do mar. Agora, interessante, o livro de Jazar cita que eram apenas 12, né, os filhos de Jacó, e que havia alguns servos com eles, né, num todo de 100 homens, mas mesmo assim, é uma batalha beira até a ficção, porque seria difícil de entender um confronto desses se não fosse a mão do Eterno no meio. E aí é onde entra a nossa fé no Todo-Poderoso de Israel. Que ele fez aqueles homens ouvirem exércitos, cavalos, bigas, carruagens, e os deixou em pânico. E o verso 27 diz que Axube, o rei de Tapnar, também veio adiante primeiro com seu exército, diante de Judá, e Yahudá é o homem que se destaca em todas essas guerras. Você vai ver por quê. E por que ele é chamado de leão, né, da tribo de Yahudá. Ele é profetizado pelo pai dele, Jacó, como aquele que reinaria sobre seus irmãos, como destemido em batalha. Nós vamos saber por quê que a tribo de Judá é tão valente. E viu Yashub e seu exército vindo em direção a ele, e a ira de Judá e sua raiva queimou dentro dele, e ele abordou a batalha em que Judá arriscou sua vida. E Yashub e todo o seu exército estava avançando em direção a Judá, e ele estava dirigindo um cavalo muito forte e poderoso. Yashub era um homem muito valente, e coberto com ferro e latão da cabeça aos pés. Enquanto ele estava sobre o cavalo, ele atirou setas com ambas as mãos, de ante e para trás, como era seu costume em todas as suas batalhas. Ele nunca havia errado os alvos com suas setas. E quando Yashub veio lutar com Judá, foram lançadas muitas setas contra Judá. E Arro vinculou a mão de Yashub, e todas as setas que ele atirou acertaram seus próprios homens. E daí vem o salmo, né? Que nós não devemos temer a seta que voa de dia, né? Porque o Eterno ele livra com seu poder os seus servos. O Eterno fez com que aquele rei errasse o alvo, para que Judá não fosse morto, para que aquela batalha não terminasse antes de começar, e a semente, a descendência de Israel não fosse eliminada da terra. O verso 32 diz que Judá tomou uma grande pedra do chão, e o seu peso era de 60 shekels. Eu acredito que, com certeza, eram dezenas e dezenas de quilos, né? Muito mais do que 60 quilos, né? Uma pedra enorme. E Judá correu em direção a Yashub, e com a pedra golpeou em seu escudo.
E ficou Iachube atordoado com o golpe e caiu fora de seu cavalo para o chão. E o escudo saiu da mão de Iachube, e pela força do golpe saltou para a distância de cerca de 15 côvados. Veja que coisa incrível. Eu acredito que 15 côvados aí sejam muito mais do que, talvez, não sei, 15 metros, não sei. E o escudo caiu diante do segundo grupo. E os reis que vieram com Iachube viram a uma distância a força de Arrudá, filho de Jacó, e o que ele tinha feito para Iachube, e eles ficaram terrivelmente amedrontados com Judá. Eles reuniram-se próximos aos soldados de Iachube, vendo sua confusão, e Judá puxou sua espada e matou 42 homens do acampamento de Iachube, e todo o acampamento de Iachube fugiu de Judá. E nenhum homem ficou contra ele, deixaram Iachube fugiu com ele, e Iachube ficou ainda prostrado em terra. E Iachube, vendo que todos os homens de seu acampamento haviam fugido dele, apressou-se e levantou-se com terror contra Judá e sobre suas pernas ao lado de Judá. E Iachube tomou sua lança, na mão atingiu Judá sua cabeça, mas Judá rapidamente colocou seu escudo em sua cabeça contra a lança de Iachube. E o escudo de Judá recebeu o golpe da lança de Iachube, e o escudo partiu-se em dois. E quando Judá viu que seu escudo fora dividido, ele puxou a espada às pressas e acertou Iachube em seus tornozelos e cortou seus pés. E Iachube caiu sobre a terra e a lança caiu. E Judá apressadamente pegou a lança de Iachube, com o qual ele cortou a cabeça, e lançou-a próximo de seus pés. E quando os filhos de Jacó viram que Judá tinha feito para Iachube, todos eles correram para as fileiras dos outros reis. E os filhos de Jacó lutaram com o exército de Iachube e os exércitos de todos os reis que estavam lá. E os filhos de Jacó fizeram 15.000 de seus homens caírem. E eles acertaram-nos como se acertam cabaças, e o restante fugiu por suas vidas. Agora, esse é o ponto interessante que demonstra que o poder do Eterno estava sobre os patriarcas das 12 tribos e que os descendentes desses 12 patriarcas seriam seriam pessoas incríveis, porque esse tipo de batalha não chega nenhuma outra batalha chega nem perto desse tipo de descrição de batalha, como 12 homens com alguns de seus servos conseguem enfrentar exércitos e reis dessa forma. Isso é anormal, isso é sobrenatural. É óbvio que o poder do Eterno estava sobre eles, o Espírito do Eterno. O texto diz que os inimigos eram acertados como quem quebra cabaças. Se você já viu cabaças, né, são pequenas compotas, né, ou sei lá, uma pequena fruta, né, na verdade é uma casca, e aí você quebra com facilidade como uma casca de ovo. E era assim que era descrita a força dos inimigos de Israel, mas os 12 filhos de Jacó. E Judá também tirou o ferro e o latão que estava em Iachube, e eis que 9 homens dos capitães de Iachube vieram para lutar contra Judá. E Judá apressou-se, pegou uma pedra do chão, e com ela acertou um deles na cabeça, sobre a cabeça, e seu crânio foi fraturado. E o corpo também caiu do cavalo para o chão. E 8 capitães que permaneceram, vendo a força de Judá, tiveram muito medo e fugiram. E Judá com seus 10 homens perseguiram-nos, e eles ultrapassaram-nos e os mataram. E os filhos de Jacó ainda estavam lutando com os exércitos dos reis, e mataram muitos deles. Mas os reis ousadamente mantiveram sua posição com seus capitães e não recuaram de seus lugares. E eles exclamaram contra parte do exército que fugia diante dos filhos de Jacó, mas nenhum os ouviu, porque eles estavam com medo por suas vidas, devido à possibilidade de morrerem. Se você ler os profetas, dizem que 1000 fugirão de apenas um homem. A própria Torá diz que se eles fossem fiéis ao Eterno, 1000 homens fugiriam diante de um. E nesse caso se cumpriu essa promessa, que quando os inimigos de Israel se voltarem contra ele, e ele estiver ao lado do seu Elohim, do seu Criador, e eles pedirem ajuda a ele, ele vai ouvir. O texto do livro de Azar diz que Jacó orou,
e pediu a ajuda do Eterno. E depois os filhos dele oraram também e pediram o poder do Eterno. O que mostra que nada para o Eterno é impossível. Não há inimigo que seja páreo o suficiente para o povo de Israel quando ele está ao lado do Senhor. E infelizmente, queridos, hoje as pessoas confiam em partidos políticos, as pessoas confiam em homens, em líderes, para lutar suas batalhas, né? Como o povo de Israel se apostatou, depois queria um rei, eles não tinham rei nesse momento, eles tinham apenas o Eterno como seu líder. E o Eterno lutava as batalhas deles, na verdade. E os filhos de Jacó ainda estavam lutando com os exércitos, eram muitos deles, mas os reis ousadamente mantiveram sua posição com seus capitães e não recuaram de seus lugares e exclamaram contra a parte do exército que fugia diante dos filhos de Jacó, mas nenhum os ouviu. E todos os filhos de Jacó, após ter ferido os exércitos dos reis, retornaram e vieram diante de Judá, e Judá ainda estava matando 8 capitães de Axube e removendo seus artigos de vestuário. E Levi viu Elon, né, rei de Gaash, avançando em direção a ele com seus 14 capitães para matá-los. Mas Levi não sabia com certeza. Elon com seus capitães se aproximou mais e Levi olhou para trás e a batalha acontecendo na parte de trás. E Levi correu com 12 dos seus servos e matou Elon e seus capitães ao fio da espada. E Huri, o rei de Shilo, surgiu para ajudar Elon e ele se aproximou de Jacó. Então Jacó tomou em suas mãos e com uma flecha atingiu Huri e lhe causou sua morte. E quando o rei Huri de Shilo estava morto, os 4 reis restantes fugiram das suas posições com o resto dos capitães e eles se esforçaram para retirar-se, dizendo: nós não temos mais força contra os hebreus, pois mataram 3 reis e seus capitães que eram mais fortes do que nós. E quando os filhos de Jacó viram que os reis restantes tinham removido-se de sua posição, perseguiram-nos. E Jacó também veio de Siquém, desde o lugar onde estava em pé. E eles aproximaram deles com seus servos. E os reis e os comandantes, com o resto de seus exércitos, vendo que os filhos de Jacó se aproximaram deles, tiveram medo por suas vidas e fugiram, até que eles alcançaram a cidade de Hazar. E agora começa a ficar mais interessante a batalha, porque todos os inimigos de Israel fugiram de uma batalha em campo aberto. Eles tentaram se refugiar nas cidades deles, fortificadas de muros altos, com um terreno que era conhecido a eles. E como se não bastasse, os filhos de Jacó não iriam parar a peleja, eles foram atrás dos inimigos. E é como a escritura diz, né? Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, somente tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás a recompensa do ímpio. Quer dizer, é isso que vai acontecer nos últimos tempos. O Eterno vai proteger os seus fiéis e principalmente os fiéis que saírem desses grandes centros urbanos, que se refugiarem nos montes, que estiverem longe da bagunça, né, do sistema da nova ordem mundial, principalmente esses serão livrados de maneira miraculosa. O poder do Eterno vai se manifestar, ele vai enviar as pragas, como aconteceu no Egito, né, para o livramento do cativeiro egípcio, e ele vai fazer com que os inimigos fujam dos seus servos. É o que vai acontecer novamente. E agora entra a segunda fase dessa batalha, quando os israelitas perseguem até a cidade de Hazar, e os filhos de Jacó perseguiram-nos até o portão da cidade de Hazar, e fizeram uma grande matança entre os reis e seus exércitos. Cerca de 4.000 homens. Enquanto eles estavam matando o exército dos reis, Jacó estava ocupado com seu arco escondido. Jacó parece aqui com um sniper, né? Ele é um franco atirador que vai eliminando os cabeças das nações, ele vai eliminando os reis com as suas flechas, com seu arco, né?
É impressionante, Jacó, frequentemente a Bíblia cita que a herança de um homem, seus filhos, eles são como flechas no seu arco. Né? Ele fica ali à distância, só lançando as flechas, e os filhos de Jacó estavam lá guerreando. Homens tremendos que iam para um fronte de batalha sozinhos. Não eram os 12 reunidos. Cada um pegava um flanco da batalha e ia lutar, né? E o verso 6 diz que ele matou o rei Paratom de Hazar, no portão da cidade de Hazar, e ele mais tarde matou Suzi, rei de Sartom, e Labã, rei de Bet-Horim, e Shabir, rei de Marnaimá. E ele matou-os todos com setas, uma seta para cada um deles, e eles morreram. Então Jacó era um homem poderoso, né? Yaakov, não só isso, mas você vê o avô dele, Abraham, é um homem tremendo, que ia para a batalha, é corajoso, né? E Isaac também, embora ele tenha tido uma vida mais pacífica, né? Isaac não é citado muitas batalhas em que ele tenha se envolvido. Eu não conheço nenhuma, praticamente. Porém, Jacó e os filhos de Jacó, principalmente, né? Homens poderosos de guerra. E os filhos de Jacó viram que todos os reis foram mortos e que eles foram desmantelados e recuavam. Continuaram a exercer a batalha com os exércitos, os reis, em frente do portão de Hazar, e eles ainda mataram cerca de 400 de seus homens. Você viu acima? 4.000 homens aniquilados, depois 400 aqui, e 3 homens dos servos de Jacó caíram nessa batalha. E quando Judá viu que 3 dos seus servos tinham morrido, ele entristeceu-se muito, e sua raiva queimou dentro dele contra os amorreus. Se fosse um folclore, para que dizer que 3 dos servos de Jacó tinham morrido na batalha? Não tem sentido. É lógico que houveram baixas de ambos os lados também, o lado israelita também. Porém, os 12 filhos de Jacó permaneciam firmes ali na batalha. E isso era apenas uma amostra do que estava por vir na conquista de Canaã, né? Quando Josué, liderando os israelitas, cruzou o Jordão e aniquilou as cidades fortificadas e os gigantes que apareciam no caminho deles, até a terra de Canaã. O verso 10 diz que eles esconderam-se no meio da cidade de Hazar, pois a cidade de Hazar era muito grande e extensa, e quando todos estes exércitos entraram na cidade, os filhos de Jacó correram atrás deles para a cidade. E 4 homens poderosos, experientes em batalha, saíram da cidade e ficaram contra a entrada da cidade, com espadas desembanhadas e lanças em suas mãos. E eles colocaram-se frente os filhos de Jacó e não deixariam-nos entrar na cidade. E Naftali correu e veio entre eles com sua espada, matando 2 deles, e cortou suas cabeças em um golpe. E ele virou-se para os outros 2, e eis que fugiram, e ele perseguiu-os, ultrapassou-os, pegou-os e matou-os. Você vai ver no livro de Jazar que Naftali, ele tinha um poder sobrenatural, ele era um homem extremamente veloz. Tanto é que lá na frente, José pede que Naftali vá buscar um documento da herança lá, da caverna onde Jacó ia ser sepultado, teve uma contenda com Esaú, e ele manda Naftali buscar esse documento. E ele é tão ligeiro nos pés, tão veloz, que ele vai em pouco tempo buscar esse documento. Mostrando que, na verdade, super-heróis não são tão fictícios assim. Os verdadeiros eram aí das 12 tribos de Israel. Né? E Naftali tinha esse dom, o dom da agilidade. Ele era veloz, muito rápido, extremamente rápido. E os filhos de Jacó vieram à cidade e viram, e eis que havia outra muralha na cidade. Eles procuraram pela porta da muralha e não puderam encontrá-la. E Judá veio e subiu ao topo da muralha, e Simeão e Levi, e todos os 3 desceram a parede para a cidade. E Simeão e Levi mataram todos os homens que correram para a segurança na cidade, e também os habitantes da cidade. Suas esposas mais pequeninos eles mataram com a borda da espada, e os gritos da cidade subiram até o céu.
Novamente alguém pergunta, mas que atrocidade, por que que isso foi permitido? Olha, muito simples. Dentre essas cidades de Canaã haviam descendentes de Nephilim, ou seja, anjos caídos com humanos. Em segundo lugar, esses inimigos de Israel queriam extirpar a descendência deles. Então eles se viram obrigados, na verdade estavam se defendendo, e como eles prevaleceram na batalha, eles foram lá e perseguiram os inimigos. Agora, infelizmente, muitos não compreendem todos esses detalhes na Bíblia e julgam o Criador, julgam Israel. Inclusive, tem satanistas que ficam fazendo vídeos para descredibilizar o Antigo Testamento, né? Sendo que era uma questão mais do que étnica, era espiritual, porque essa raça de gigantes que habitavam em Canaã eram aberrações, na verdade, não eram meramente humanos. Se você ler o livro de Enoque, você vai descobrir que haviam híbridos sobre a terra e haviam Nephilim, que são filhos de sentinelas ou anjos caídos com humanos. E isso justifica toda essa situação. E quando Judá, Simeão e Levi tinham terminado de matar os habitantes da cidade, subiram à parede e chamaram Dan e Naphtali, que estavam sobre a muralha, e o resto de seus irmãos, e Simeão e Levi informaram a entrada da cidade, e todos os filhos de Jacó vieram buscar os despojos. E os filhos de Jacó tomaram os despojos da cidade de Hazar, rebanhos, manadas, propriedade, e tomaram tudo que puderam capturar, e partiram naquele dia da cidade. E no dia seguinte os filhos de Jacó foram para Sartom, pois eles ouviram que os homens de Sartom haviam permanecido na cidade, haviam se reunido para lutar com eles, por ter assassinado seu rei. E Sartom era uma cidade muito alta e tinha uma muralha defensiva alta que cercava a cidade. Agora vem a parte impressionante sobre como os filhos de Israel conseguiram invadir essa cidade de muralha tão alta. O verso 24 diz que então os habitantes de Sartom rapidamente tiraram a ponte da estrada da cidade de seu lugar antes que os filhos de Jacó viessem e entrassem na cidade. E os filhos de Jacó vieram e procuraram um caminho para a cidade e não puderam encontrá-lo. E os habitantes da cidade subiram para o topo da muralha e olharam. E eis que os filhos de Jacó estavam buscando uma entrada para a cidade. E os habitantes da cidade reprovaram os filhos de Jacó de cima do muro, e eles os amaldiçoaram. E os filhos de Jacó ouviram as acusações e ficaram muito indignados, e sua raiva ardeu dentro deles. E era nesse momento que eles estavam blasfemando contra o Deus de Jacó e dos hebreus. E os filhos de Jacó foram provocados por eles e saltaram todos sobre a muralha à força, e pela força passaram os 40 côvados da amplitude da muralha. Então, o Espírito do Eterno estava dentro deles, e eles se iravam, e eles tinham uma força descomunal, uma força sobre-humana, de tal maneira que eles saltavam na muralha e conseguiam escalar isso, né, de maneira sobrenatural, e invadir essa cidade fortificada. E quando eles tinham passado a muralha, ficaram sob o muro da cidade e encontraram todos os portões da cidade fechados com portas de ferro. E os filhos de Jacó vieram perto para quebrar os portões da cidade, e os habitantes não os deixavam de cima do muro, pois atiravam flechas e pedras sobre eles. E o número de pessoas que estavam na muralha era cerca de 400 homens, e quando os filhos de Jacó viram que os homens da cidade não os deixariam abrir os portões da cidade, eles espalharam-se e subiram ao topo da muralha, e Judá subiu primeiro, na parte leste da cidade. Então, você vê, o Eterno tinha que blindar esses homens, porque eram flechas, eram pedras, eles estavam atirando todo tipo de coisa, eles tinham lanças, e somente o poder do Eterno realmente podia tornar esse feito possível. O Eterno com o povo de Israel. E Gade e Aser subiram depois
dele no canto noroeste da cidade, e Simeão e Levi ao norte, e Dan e Ruben ao sul. Deve ser por isso que as tribos foram colocadas nessa disposição ao redor do tabernáculo, né, no deserto, porque eram 4 tribos em cada direção, norte, sul, leste e oeste. E aqui já dá indicação de que tribos ficariam em cada posição, né? E os homens que estavam na parte superior da muralha, os habitantes da cidade, vendo que os filhos de Jacó foram chegando a eles, todos fugiram da parede. Desceram para a cidade e esconderam-se no meio da cidade. Esses detalhes a Bíblia não cita. Porém, o livro de Jazar, ele, enfim, as batalhas em si mostra, a Bíblia cita que houveram batalhas com os reis de Canaã. Porém, os detalhes das batalhas não são citados, e é aqui que Jazar entra. E Issacar e Naftali, que permaneceram sobre o muro, se aproximaram e quebraram os portões da cidade e colocaram fogo nos portões da cidade. E o ferro derreteu, e todos os filhos de Jacó vieram à cidade, eles e todos os seus homens, e lutaram com os habitantes da cidade de Sartom, e mataram-os ao fio da espada, e nenhum homem levantou-se diante deles. E cerca de 200 homens fugiram da cidade, e todos eles foram e esconderam-se em uma certa torre da cidade. E Judá perseguiu-os até a torre, e ele derrubou a torre, que caiu sobre os homens, e todos eles morreram. É por isso que os reis, né, os principais reis vieram da tribo de Judá, né, da semente de Davi, semente de Salomão. É por isso que o próprio Messias vem da tribo de Arudá, e ele é chamado leão da tribo de Arudá, porque eles são bravos, são valorosos na guerra. E os filhos de Jacó mataram a grande parte entre os homens na torre, e eles se afastaram e fugiram deles. E Simeão e Levi perseguiram quando 12 homens poderosos valentes saíram do local onde tinham se escondido. E aqueles 12 homens fizeram uma forte batalha contra Simeão e Levi. Simeão e Levi não puderam prevalecer sobre eles. E os homens valentes quebraram os escudos de Simeão e Levi, e um deles atingiu a cabeça de Levi com sua espada. E quando Levi apressadamente colocou sua mão na sua cabeça, pois tinha medo da espada, a espada atingiu a mão de Levi, e por pouco a mão de Levi não foi cortada. Levi tomou a espada do homem valente à força, e com isso atingiu a cabeça do homem poderoso e cortou-lhe a cabeça. E 11 homens se aproximaram para lutar com Levi, pois eles viram que um deles estava morto, e os filhos de Jacó lutaram, mas os filhos de Jacó não puderam prevalecer sobre eles, pois aqueles homens eram muito poderosos. E os filhos de Jacó, vendo que eles não poderiam prevalecer sobre eles, Simeão deu um alto e enorme grito, e os 11 homens poderosos foram atordoados devido à voz de Simeão berrando. E Judá, a uma distância, sabia que a voz de Simeão e Naftali, que era a voz de Simeão e Naftali, e Judá correu com seus escudos até Simeão e Levi e encontrou-os combatendo com os homens poderosos, incapazes de prevalecerem sobre eles, pois seus escudos foram quebrados. É interessante os gritos que os filhos de Jacó davam, né, pareciam rugidos de leões, pareciam um barulho intenso. E é daí que vem, né, a festa do Yom Teruah, porque foi com muito alarido que o exército de Gideão, né, os 300 homens de Gideão, venceram os inimigos. Eles deram gritos. Foi com muito grito, muito alarido. E o toque do shofar também, né, o toque das trombetas, que Jericó caiu. Então, o toque do shofar, o grito, é uma alusão à batalha, né? É um pedido de socorro ao Eterno, mas também tem a ver com juízos, quando o Eterno se manifesta para livrar seu povo. É um toque de guerra. E Naftali viu que os escudos de Simeão e Levi foram quebrados. E ele pegou 2 escudos de seus servos e levou-os a Simeão e Levi. E Simeão e Levi e Judá naquele dia lutaram com os três contra 11 homens poderosos até o momento do pôr do sol. Mas eles não poderiam prevalecer sobre eles. Isso foi dito até que Jacó ficou extremamente afligido e orou a Yahweh,
E ele e Naftali, seu filho, foram contra esses valentes. E Jacó aproximou-se e puxou seu arco, aproximou-se dos valentes e matou 3 de seus homens com o arco. E o restante dos 8 voltaram, e a guerra travou-se contra eles na frente e atrás. E ficaram com muito medo por suas vidas, não podiam ficar diante dos filhos de Jacó, e fugiram diante deles. E em sua fuga encontraram Dan e Asher vindo em direção a eles. Eles de repente caíram sobre eles e lutaram com eles e mataram 2 deles. E Judá e seus irmãos perseguiram-nos e mataram o resto deles. E todos os filhos de Jacó retornaram e andaram sobre a cidade, vendo se encontravam mais algum homem. E encontraram cerca de 20 homens jovens em uma caverna da cidade. Gad e Asher mataram a todos. E Dan e Naftali foram para cima do resto dos homens que haviam fugido e escapado da segunda torre, e mataram a todos. E os filhos de Jacó mataram todos os habitantes da cidade de Sartom, mas as mulheres e os pequenos deixaram na cidade e não os mataram. Frequentemente, a história do povo hebreu é narrada com muitas batalhas, com muito derramamento de sangue. Porém, nós devemos entender uma coisa, que foi uma ordem do próprio Criador travar essas batalhas. Portanto, se o Criador ele tira o fôlego de vida que ele deu a esses mortais, o Criador não é assassino. Ele apenas está requerendo o que pertence a ele. Se ele deu o fôlego de vida a todos, se ele soprou seu próprio ruach, seu próprio fôlego, espírito sobre essas pessoas, então ele tinha poder também de requerer de volta essa centelha de vida. E por isso o Criador ele tem todo o direito de fazê-lo. E os filhos de Jacó fizeram porque eles estavam empoderados pelo Espírito do Eterno. Não era qualquer batalha, senão eles já teriam sido esmagados há muito tempo, e o propósito para esse povo ia ser terminado, né? E o resto dos homens de Tapiná lutou com os filhos de Jacó naquele lugar, e os filhos de Jacó os matavam. Eles fugiram diante deles e perseguiram-os para a cidade de Arbelã, e todos caíram diante dos filhos de Jacó. E os filhos de Jacó retornaram a Tapiná para tirar os despojos de Tapiná. Quando vieram a Tapiná, ouviram que o povo de Arbelã tinha saído para ajudar a salvar os despojos de seus irmãos. E os filhos deixaram 10 de seus homens em Tapiná para saquear a cidade, e saíram em direção às pessoas de Arbelã. E os homens de Arbelã saíram com suas esposas para lutar com os filhos de Jacó, pois suas esposas eram experientes em batalha, e foram cerca de 400 homens e mulheres. E todos os filhos de Jacó gritavam com grande voz, e todos eles correram em direção aos habitantes de Arbelã, com grande e tremenda voz. E os habitantes de Arbelã ouviram o barulho da gritaria dos filhos de Jacó e seu som, como o ruído de leões, e como o som do mar e suas ondas. Olha só. E medo e terror possuíam seus corações pelos filhos de Jacó, e eles ficaram com muito medo deles, e se retiraram e fugiram diante deles para outra cidade. E os filhos de Jacó lutaram com eles na cidade, todas as suas mulheres estavam engajadas, atirando contra os filhos de Jacó, e o combate foi muito grave entre eles, todo daquele dia até a noite. E os filhos de Jacó não puderam prevalecer sobre eles, e os filhos de Jacó quase pereceram nessa batalha. Os filhos de Jacó choraram em Arro, e ganharam muita força até a noite. E os filhos de Jacó mataram todos os habitantes de Arbelã ao fio da espada, homens, mulheres e pequenos. Também o restante das pessoas que haviam fugido de Sartom, os filhos de Jacó mataram os de Arbelã, e os filhos de Jacó fizeram até Arbelã e Tapiná, como haviam feito para Arrasá e Sartom. E quando as mulheres viram que todos os homens estavam mortos, foram aos telhados da cidade e acertaram os filhos de Jacó, jogando pedras como chuva. E os filhos de Jacó vieram para a cidade e prenderam todas as mulheres e mataram-nos ao fio da espada. E os filhos de Jacó capturaram todos os despojos, rebanhos, manadas e gado. E os filhos de Jacó fizeram até a Mahanaimá, como haviam feito em Tapná, para Arrasá e Shiló, e foram embora. Bom, queridos, foram diversas batalhas travadas em um só momento, em uma só época, né? E o verso 28 continua dizendo que Judá e seus irmãos ouviram as palavras dos habitantes de Gaash,
e sua raiva despertou grandemente, e Judá teve ciúmes pelo Eterno, o zelo, né? Por causa disso ele disse, ajude, envie ajuda a nós e nossos irmãos. E correu à distância com toda a sua força, na mão, e ele brotou da terra, e por sua força, montou na muralha, e sua espada caiu de sua mão. E Judá gritou na muralha, e todos os homens que estavam na parede ficaram aterrorizados. Alguns deles caíram da muralha para a cidade morrerem. Aqueles que ainda estavam mediante a muralha, quando viram a força de Judá, ficaram com muito medo e fugiram por suas vidas para dentro da cidade por segurança. E alguns ficaram para lutar com Judá na parede e vieram para matá-lo quando viram que não havia espada na mão de Judá. E pensaram em afastá-lo da parede de seus irmãos, e 20 homens da cidade surgiram para ajudá-los, e cercaram Judá, e todos gritaram sobre ele, e se aproximaram dele, com espadas desembainhadas, e eles aterrorizaram Judá, e Judá gritou a seus irmãos da parede. E Judá e seus filhos pegaram o arco debaixo da muralha, e acertaram 3 dos homens que estavam na parte superior da muralha. E Judá continuou a chorar, e ele exclamou a Iarro, ajuda-nos, ó Iarro, livra-nos. E ele clamou com grande voz sobre a parede de distância. Judá lutando contra um exército sem arma alguma. E ele clama pelo socorro do Eterno. E Judá e Dan e Naftali desceram da parede para a cidade e perseguiram os habitantes da cidade. E Simeão e Levi estavam fora e não sabiam que o portão estava aberto. E foram para lá pela muralha e desceram a seus irmãos para a cidade. Frequentemente você vê que quando um dos israelitas se via cercado em desvantagem, ele clamava pelo Eterno e os outros irmãos dele vinham ao encontro dele para ajudá-lo. Isso significa que o povo de Israel é um povo unido, o povo verdadeiro de Israel. Quando um irmão passa por uma dificuldade, algum problema, o outro irmão ajuda. É assim que tem que ser o povo de Israel. Se o irmão israelita está em desvantagem e ele clama por socorro e um outro israelita não, ele não é israelita. É muito simples assim. E isso marca toda a história do povo de Israel. Embora também houvessem divisões e pelejas entre eles mesmos, né? Porém, os 12 filhos de Jacó tinham esse aspecto durante a batalha. E os habitantes da cidade tinham descido para a cidade e os filhos de Jacó vieram a eles em direções diferentes. E a batalha travou-se contra eles à frente e à parte posterior. Feriram-os terrivelmente e mataram cerca de 20.000 homens e mulheres. E nenhum deles pôde se levantar contra os filhos de Jacó. E o sangue fluiu abundantemente na cidade, e foi como um ribeiro de água. E sangue fluiu como um riacho para a parte exterior da cidade, e alcançou o deserto de Bet-Horim. E o povo de Bet-Horim viu à distância o sangue que fluía da cidade de Gaash, e cerca de 70 homens dentre eles correram para ver o sangue. E vieram ao lugar onde estava o sangue. E seguiram a faixa de sangue e vieram para a muralha da cidade de Gaash. E eles viram a questão do sangue da cidade e ouviram voz de choro dos habitantes de Gaash, pois ele ascendeu ao céu e o sangue continuava a fluir como um ribeiro de água. Terrível foi a batalha aquele dia. E os habitantes da terra, observando de longe, todos os habitantes da terra tiveram medo dos filhos de Jacó por ter feito tudo isso, pois nenhum rei da antiguidade havia feito algo assim. E os 7 reis dos cananeus resolveram fazer a paz com os filhos de Jacó, pois tiveram muito medo por suas vidas, por causa dos filhos de Jacó. E nesse mesmo dia, sendo o 7º dia, Iáfia, rei de Hebrom, enviou secretamente ao rei de Ai, e ao rei de Gibeão, e ao rei de Salém, e ao rei de Adulã, e o rei de Laquis, e ao rei de Hazar, e para todos os cananeus reis que estavam fora sob sua sujeição, dizendo: subam comigo, vamos até os filhos de Jacó, e eu farei paz com eles, e formaremos um tratado com eles, senão todas as suas terras serão destruídas pela espada dos filhos de Jacó, como eles fizeram a Siquém e as cidades em torno dele, como vocês já ouviram falar e viram.
Bom, queridos, eles foram subjugados e finalmente que 7 reis cananitas foram lá fazer a paz com Jacó e seus filhos. Agora, isso é de se admirar porque era um povo pequeno, nômade, sem terra, pelo Oriente ali, né? Isso se localizava ali no que hoje a gente chama de território da Jordânia. Nós estamos falando aqui de regiões como a atual Síria, Iraque, né? Os povos que habitavam no entorno da terra de Canaã, que hoje a gente chama a terra de Israel. E o Eterno estava com eles, de modo que eles sobreviveram e derrotaram todos os inimigos. E por isso que quando a semente, quando a descendência de Israel está prestes a desaparecer, o Eterno tem que intervir. E eles eram um pequeno número. Se eles fossem extirpados ali, acabou a história, acabou a Bíblia ali. Né? A redenção ficaria obstruída. Mas o Eterno, com seus desígnios, ele cumpre suas promessas e ele foi fiel a esse povo. E essas histórias estão registradas para nós, para termos fé na proteção do Eterno, para termos fé na sua palavra. E sabemos que o Eterno tem um plano para Israel. Não só espiritual, mas Israel físico. E por isso que você tem que entender quem são as tribos dispersas, quem são os descendentes dos judeus dispersos, né? Não só são judeus, são 12 tribos, e eu sugiro que você assista os vídeos que nós fizemos recentemente sobre as tribos dispersas e a profecia para reunir essas 12 tribos. Que o Eterno te abençoe nesse Shabat, ele esteja ao teu lado, te abençoe e te guarde, como ele guardou os seus filhos outrora. Shalom para você, Shabbat Shalom, até um próximo hangout, que o Eterno te abençoe. Até então, à vista.